Olá, estudante! Eu queria cumprimentar você que é do 9º ano, seja da rede estadual, seja de algum município ou seja da rede privada de ensino. Muito obrigado por sua audiência, eu te cumprimento, sou o professor Rivaldo Dantas de Língua Portuguesa e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que se chama coesão sequencial. Você sabe o que é coesão? Você sabe o que quer dizer exatamente esse tipo de coesão? A coesão sequencial. Fica comigo que você vai saber. Mas antes de mergulharmos nesse assunto, eu preciso hoje, 14 de outubro, fazer menção ao Dia do Professor. Dia do Professor é amanhã, 15 de outubro. E eu queria trazer aqui 4 parabenizações. 4. A primeira para minha mãe. Exatamente, minha mãe, a professora Bernadette, há anos, há quase 30 anos como professora, ainda atua na área. A segunda, para minha esposa, professora de língua portuguesa como eu, a minha esposa Flaviana, professora Flaviana. E também há uma ex-professora minha que está em atividade, deu aula para mim no ginásio pernambucano, ali da Rua da Aurora, professora Tereza Cristina, uma grande influência para que eu me tornasse um professor de português, para que eu gostasse do mundo das letras e me tornasse professor. E a quarta parabenização, o quarto parabéns para quem? Para todos os professores. Professores, parabéns! Vocês, nós desenvolvemos uma atividade muito importante. Então temos que celebrar, temos que festejar, merecemos festejar o nosso dia. Parabéns então, professora Bernadette, professora Flaviana, professora Tereza Cristina e todos os professores, porque nós ajudamos a fazer um mundo melhor. Tenho certeza disso. Pois bem, vamos deixar de conversa mole, vamos deixar de delonga e eu quero pedir que você olhe em tela cheia aí o nosso assunto e a figura que vem depois. Observe, você está vendo aí, né? Professor Rivaldo Dantas, coesão sequencial. Agora preste atenção. Coesão. O que é isso? O que é que significa isso? Essa palavra, ela lembra o quê? Se eu disser, por exemplo, que uma turma tem alunos muito coesos, a palavra coeso deriva de coesão. O que seria uma turma com alunos muito coesos? Bem, eu vou revelar o que é coesão, mas eu quero revelar fazendo uma distinção com coerência. Por quê? Porque o pessoal confunde muito. Então presta atenção, ó, coesão versus coerência. Nós não vamos falar sobre coerência em detalhes. É só uma parte inicial, superficial, conceitual para distinguir, para diferenciar a coesão da coerência, porque como eu disse, eu vejo no dia a dia em sala de aula o pessoal confundindo uma coisa com a outra. Então vamos lá. Coesão, o que é que é? Coesão significa união. Vamos voltar ao exemplo. Aquela turma tem alunos muito coesos. Quer dizer, aquela turma tem alunos muito unidos. Olha que beleza, olha que maravilha. Coesão, então, quer dizer junção, união, ligação, conexão. Isso. Um texto precisa ter as suas partes bem conectadas. Porque um texto é uma unidade de sentido. Um texto não tem várias partes independentes. Uma não tem nada a ver com a outra. Não, uma tem a ver com a outra. Uma dá continuidade à outra, uma dá sequência à outra. E para isso tem de ter a conexão, a união, a ligação entre cada parte dessa, para formar uma unidade, para que várias partes formem o todo que a gente chama de texto. E o que é a coerência? A coerência está no plano do sentido. A coerência está no plano da lógica. Ideias que têm lógica. Ideias que fazem sentido. Por exemplo, se eu disser assim,
João está chateado porque ainda não comeu. Isso faz sentido. Ainda não comer pode ter sido a causa da chateação de João. Agora, se eu disser assim, João ainda está chateado porque o avião passou no céu. Não faz sentido, né? Não tem coerência. As partes estão interligadas. Tem coesão, mas não tem coerência. João ainda está chateado porque o avião cruzou o céu, passou no céu. Não tem coerência. Então a coerência lida com a lógica. A coesão liga com a união, a interligação, a conexão. Eu falei aqui uns exemplos, mas eu quero mostrar para vocês em tela, porque aí fica bem melhor. Acompanhem comigo, vejam. Coesão é união. Então eu vou mostrar aí. Marta se feriu porque caiu da escada. Esse porquê está destacado por que razão? Porque está unindo duas orações. Marta se feriu é a primeira oração. Caiu da escada é a segunda oração. E o porquê está concatenando, está ligando, está conectando a primeira à segunda oração. Então esse texto ele está coeso, ele tem coesão. Essa frase, esse período composto, melhor dizendo, ele está coeso. Observe agora, a coerência lida com a lógica. Então, Marta se feriu porque caiu da escada. Será que a primeira oração e a segunda têm coerência? Será que elas têm lógica? Será que faz sentido? Faz todo sentido. O porquê liga e as ideias que existem estão interligadas, fazem sentido entre si. Cair da escada é a causa do fato estar ferida. Cair da escada causou o ferimento. Então a gente vê aí que existe sim uma relação de coesão feita através do porquê que uniu e nós vemos que as ideias fazem sentido, têm lógica, são coerentes, então existe coerência. Bem, agora a gente vai deixar a coerência um pouco mais de lado e vamos focar na coesão sequencial, que é o nosso tema de hoje. Vamos lá? Eu queria que vocês agora pensassem sobre a palavra sequencial, porque coesão nós já sabemos do que se trata. É a união, é a conexão, é a junção, é a ligação. Beleza. Mas sequencial, você acha que vem de quê? Você acha que significa o quê? Observe na tela com muita atenção. É claro que sequencial deriva de sequência. E o que significa sequência? Continuidade. Olha para mim agora. A coesão sequencial é aquela que usa palavras ou expressões para unir as partes de um texto e poder dar sequência a ele. Entendeu? São aquelas, eu vou colocar entre aspas aqui, tá, gente? São aquelas colinhas, isso, entre aspas. São aqueles instrumentos linguísticos que vão unindo as partes e permitindo que o texto tenha a sua continuidade. Por isso é que é coesão sequencial. Permite a continuidade, permite que se dê sequência. Beleza, gente? É simples, não é? A gente está na teoria, mas a gente vai para a prática já já. Muito bem. Então eu trouxe aí uma imagem, porque dizem assim, que uma boa imagem vale mais do que 1000 palavras. Então eu trouxe, na verdade, duas. Essa é a primeira. Vejam, observem que tem um muro e nós temos aí uma linha que passa por cima do muro, nós temos uma outra linha que passa por baixo do muro, nós temos uma outra linha que quebra o próprio muro, mas a continuidade não se perde. Pois bem, olha a próxima. Nós temos aí uma ligação hidráulica e no meio, em algumas partes aí, no meio desses canos dessa ligação hidráulica, existem alguns elementos hidráulicos, existem alguns elementos que unem as partes. Pois é exatamente isso, essa função, é exatamente essa função que algumas palavras e expressões, quando se trata de coesão sequencial, vão desempenhar. Vão desempenhar a função de unir partes para permitir que o todo vá se formando, vai dando continuidade, vai dando sequência, vai unindo para dar sequência. Então, coesão sequencial é um termo muito apropriado, é um termo que faz muito sentido. Continua comigo, presta atenção agora. Nós temos aí, na tela de vocês,
Uma distinção que eu quero fazer também importante. A coesão interparágrafo e a coesão intra. Opa, vamos primeiro para interparágrafo. Acompanhe. Elementos que ligarão um parágrafo a outro. Quando você liga o parágrafo 2 ao parágrafo 1, quando você liga o parágrafo 3 ao parágrafo 2, quando você liga o parágrafo X ao parágrafo anterior, isso é uma coesão interparágrafos. É uma relação entre parágrafos diferentes. Agora nós temos também a coesão intra. Esse prefixo significa dentro, significa interior. Quer dizer que a coesão intraparágrafo é o uso de elementos que ligarão as partes dentro de um mesmo parágrafo. As frases, as orações e os períodos dentro de um parágrafo precisam estar conectadas. A coesão intraparágrafo é o que vai fazer isso aí. Muito bem. Eu tenho aí não um texto exatamente, mas a representação de um texto. Vamos dar uma olhada primeiro nos elementos em rosa. Por favor. Nós temos aí a palavra texto, texto, texto. Isso representa, é como se fosse uma estrutura de um texto ali com 4 parágrafos. Mas o nosso foco inicial é justamente nos elementos na cor rosa. Você vê que nós temos no segundo parágrafo, diante desse cenário, para que serviu isso? Serviu para fazer a coesão, ou seja, para unir o segundo parágrafo ao primeiro. Está dizendo assim para o leitor, olha, o cenário que foi dito no primeiro parágrafo, o cenário que foi narrado, o cenário que foi descrito, o assunto, a discussão, o tema que foi tratado no primeiro parágrafo, nós vamos dar continuidade. Ok? E aí prossegue com o segundo parágrafo. É a mensagem que essa expressão traz. Agora dá uma olhadinha no terceiro parágrafo, expressão rosa. Por outro lado, quando alguém começa um parágrafo com por outro lado, está ligando esse parágrafo ao anterior e está dizendo assim para o leitor, nós vamos mostrar um outro ponto de vista. Agora a gente vai mostrar talvez algo que contrarie, algo que é contrário. A gente vai mostrar uma oposição, uma adversidade em relação ao que vocês acabaram de ver no parágrafo 2. Perceba, sinaliza um sentido e dá continuidade ao texto. Agora vamos ver o parágrafo 4. Como é que ele inicia? Uma palavrinha só, na cor rosa. Portanto, esse portanto liga o parágrafo 4, liga o último parágrafo a todos os outros. Liga o parágrafo 4 ao restante do texto, sinalizando para o leitor que agora ele vai dar continuidade com a conclusão. Ele vai continuar o texto, mas ele vai concluir. Ele vai tirar uma conclusão de tudo aquilo que foi tratado acima nos parágrafos anteriores. Vejam, são palavras, são expressões que vão unindo um parágrafo ao outro. Isso se chama coesão interparágrafo. Mas nós temos também a coesão dentro do próprio parágrafo. Então eu queria que vocês observassem um exemplo ou dois, a gente não pode se deter muito nessa tela. Observem onde tem aí no parágrafo 1 o entretanto. É uma coesão intraparágrafo porque está unindo as partes dentro, no interior do próprio parágrafo. Vocês estão vendo na terceira linha do parágrafo 1 um entretanto. Existe um ponto e o escritor retoma a escrita do parágrafo, retoma a escrita depois do ponto, com uma conjunção adversativa, com uma conjunção que continua o pensamento, só que agora vai mostrar o lado contrário daquilo que foi dito antes. Continua o texto, só que agora vai fazer uma oposição, vai destacar um contraste em relação ao que foi dito antes. Quer dizer, dá continuidade e sinaliza para o leitor o sentido, o que vai ser abordado a seguir. Nós temos também, dá uma olhadinha aí, tá? Nós temos também ali no segundo parágrafo, ou melhor, vamos para o terceiro parágrafo. Lá no finalzinho, a última linha do terceiro parágrafo, nós temos além disso. O além disso, além de recomeçar, dando continuidade, sinaliza para o leitor que vai ser acrescentada, olha só, além disso. Quer dizer que além
disso que nós vimos, tem mais alguma coisa que eu quero citar. Quer dizer que vai somar, vai adicionar mais uma informação ao que havia sendo dito, ao que está sendo dito, ao que foi dito anteriormente. Tá bom? Então vocês têm aí em rosa a coesão interparágrafo e em azul alguns exemplos da coesão intraparágrafos. Mas agora a gente vai trabalhar com texto mesmo real e não com uma representação. Então presta atenção, vem comigo. Olha aí, nós temos aí um texto e eu coloquei na verdade um fragmento, uma parte desse texto, tá bom? De alguém que fez uma redação e tirou uma nota boa. Alguém que tirou nota máxima no Enem. Não daria para trazer a redação toda, porque ia ficar muito grande na tela. As letras, a fonte ia ficar pequenininha e eu quis destacar algumas partes. Observem porque os destaques vão aparecendo e eu vou conduzindo a aula, você vai entender se tiver com um olho no padre e outro na missa. Olho no professor e olho na tela. Presta atenção. Primariamente, o que a pessoa fez aí? Ela quer dizer que depois da introdução, a primeira coisa que ela vai dizer é o que vem depois da vírgula. Aí depois ela faz ademais. Ademais é uma soma, quer dizer, além disso. Ademais quer dizer que vai trazer algo a mais. Também é importante trazer outra coisa. Veja, o primeiro parágrafo é a introdução. O segundo parágrafo coloca o primariamente. É como se fosse um primeiramente. É como se fosse em primeiro lugar, dizendo para o leitor que está dando continuidade e que quer destacar, após a introdução, algo em primeiro lugar. Depois, no terceiro parágrafo, é ademais. Quer dizer, eu vou somar, eu vou trazer mais um elemento, eu vou acrescentar, eu vou adicionar. O ademais mostra que vai trazer mais uma informação nova. Está dando continuidade ao texto. E lá embaixo, na conclusão, o que é que nós temos? O portanto. O velho e conhecido, portanto, iniciando a conclusão. Ele mostra que vai dar continuidade ao texto, trazendo justamente o parágrafo conclusivo. Isso é a coesão o quê? Interparágrafo. A ligação entre os parágrafos. Isso aí, vocês ainda não estão prestes a fazer o Enem, daqui a 3 anos, né? Mas no Enem isso é cobrado, isso é verificado. Quem faz isso se dá bem, quem faz isso normalmente tira uma nota legal, tá bom? Anota aí. Agora, eu peguei a conclusão lá do texto, essa tá a conclusão toda. Desse texto que a gente acabou de ver, uns fragmentos. E eu quis destacar para vocês 2 partes. Observe, tem 2 partes aí destacadas dentro do parágrafo. Quer dizer que essa é a conclusão intraparágrafo. Tem um a fim de e confito de. O a fim de, a fim separado. Vocês conhecem, vocês usam muito. E a que está embaixo, confito de. Ela não é muito usada no dia a dia, cá entre nós, não é? Mas ambas têm o mesmo sentido. Elas ligam ideias, sim, elas ligam uma ideia com a finalidade daquela ideia. Você coloca uma ideia, fulano estudou com a finalidade de ser aprovado. Fulano estudou a fim de ser aprovado. Fulano estudou com o fito. Isso pode ser usado, tá? Você vai estranhar, mas isso pode ser usado. Fulano estudou com o fito de ser aprovado. Percebeu? Vai ligar um fato, vai ligar uma ideia à finalidade, ao objetivo, à intenção que está por trás daquela ideia. Isso aí permite que o texto continue, dá sequência ao texto e traz o sentido de finalidade. Tanto a fim de, como também o com o fito de. Talvez vocês tenham aprendido mais uma coisa nova hoje. Não está errado não, pode usar em ambientes formais, na escrita. Tá bom, gente? Não sai falando isso por aí não, por favor. Vamos lá. Coesão sequencial. Olha, tem aquelas partes que dão a continuidade, elas fazem a continuação do texto. Elas mostram um processo, né? Começou assim, continuou daquele jeito e prosseguiu de determinada forma e depois terminou de determinada maneira. Vejam, olha esse texto aí. No início da festa, o aniversariante cumprimentou a todos. Em seguida, tirou muitas fotos. Depois, cortou o bolo e, finalmente, agradeceu a presença dos convidados. Você viu que essas expressões que estão marcadas, o que é que elas fazem?
Qual o papel, qual é a função? A função é permitir que o texto tenha continuidade, que o texto tenha sua sequência, informando ali, passo a passo, o que aconteceu. No início foi uma coisa, em seguida foi outra. Olha, o texto está andando, a história está caminhando, a história está tendo continuidade. E quem está mostrando essa continuidade são essas expressões. Essas expressões são coesivas. São expressões coesivas, sequenciais. Muito bem. Só que nós podemos também permitir que o texto continue sinalizando a adição, mostrando que eu vou somar, que eu trouxe uma ideia e vou trazer outra. Tá vendo? Que eu trouxe uma ideia, mas também eu quero anunciar outra. Tá vendo? Tá percebendo que são essas expressões que fazem a ligação, somando, adicionando. Presta atenção. Jaime trabalha pela manhã e estuda à tarde. Duas orações. A primeira juntou-se com a segunda e quem foi que fez essa união? Apareceu para vocês aí agora. Foi a conjunção aditiva I, ou conjunção aditiva E, como alguns gostam de chamar em algumas regiões do Brasil. Esse I foi quem ligou a oração 1 à oração 2, permitindo que fosse feito um período composto. Temos também aquelas que indicam causa. Exatamente. Vai haver um fato e você quer continuar, você quer dar sequência informando o que causou aquele fato. E aí o que é que você tem? Jaime passou em medicina. Agora veja a causa. Visto que sempre foi estudioso. Qual foi a causa da aprovação em medicina? Ter sido sempre muito estudioso. E quem ligou o fato da aprovação em medicina com a causa dele ser estudioso foi a expressão visto que. Essa expressão é coesiva, é sequencial, deu sequência, deu continuidade ao texto, unindo um fato, um acontecimento à sua respectiva causa. Vejam que é importante também dar continuidade escolhendo os conectivos, escolhendo as palavras coesivas, as palavras e expressões de ligação que tem a ver com o sentido que você quer dar. Se você quer indicar uma adição, você vai usar um tipo de palavra. Existe um grupo para isso. Se você vai utilizar, quer dar um sentido de causa, você já não vai mais colocar uma aditiva. Você vai colocar uma que dê ideia de causa ou causal. Vai colocar um visto que, um porquê, um pois, um já que e assim por diante. Beleza? Muito bem. E oposição? Se nós quisermos continuar o nosso texto mostrando uma contrariedade de ideias, como é que a gente faz? Observe. O aluno sabia de todo o conteúdo. O aluno sabia de todo o conteúdo. E agora eu quero apresentar uma oposição, um contraste, uma direção contrária, algo que quebra a expectativa, algo que se opõe ao que foi dito antes. Eu tenho que usar essa colinha linguística, mais uma vez, entre aspas, né? Essa colinha linguística, eu tenho que unir as partes, mas eu devo escolher a palavra ou a expressão que seja adequada para opor. E aí eu coloquei mas. Olha aí. Eu coloquei agora uma lacuna para você perceber que quando nós não lemos ainda, a gente nem leu ainda o que vem depois, mas esse mas, ele dá sequência já sinalizando que vem o contrário. Ou seja, quem lê isso aí já espera, já faz a expectativa de que venha uma contrariedade. Não é isso? Então vamos ver. O aluno sabia de todo o conteúdo, mas tirou uma nota baixíssima. Esse mais, ele é o conectivo, ele é quem faz a ligação, ele é quem permite que o texto dê a sequência e, além disso, além de fazer a ligação, ele sinaliza uma relação de oposição, uma relação de adversidade. Então vejam que a coesão sequencial, além de dar sequência, traz sentido, contribui com significado. Não é só uma simples ligação. Liga e dá sentido. Quer dizer que é uma função dupla. Liga e dá sentido. Função dupla. Ok, gente? Bem,
Aí temos uma questão do Enem, essa questão do Enem traz o além disso. Olha só, a gente não precisa ler tudo isso não. Uma questão do Enem traz o além disso. A resposta lá no Enem era o que está aí, gente. A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Vocês acertariam isso. Eu não trouxe as outras alternativas para a gente não perder tempo analisando um monte de coisa que não faz sentido. O além disso, ele serve para quê? Para dar continuidade. Ele soma e dá continuidade ao texto. É a coesão sequencial. Então teria que marcar essa opção que diz: a expressão além disso marca uma sequenciação, porque permite a sequência, permite a continuidade do texto. Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Bem, isso aí são as referências bibliográficas que eu utilizei para montar essa aula para vocês e eu agradeço demais a audiência. Bem, então chegando ao final de nossa aula, temos encontro marcado na próxima semana. Vocês com o professor Robson na terça e comigo na quinta-feira às 13h30. São 2 aulas de português por semana, tá bom? Com o professor Robson sempre às terças, 13 horas. Com o professor Rivaldo às 13h30 na quinta, sempre na quinta-feira. Beijão para todo mundo. Quando chegar na segunda-feira na sua escola, eu sou do MacDove, a melhor escola de Camaragibe. Mas quando você chegar na sua, dê um abraço. Quer dizer, dê aquele abraço, pelo menos simbólico assim, ó. Faça assim para o seu professor, porque a gente ainda está no distanciamento. Dê aquele abraço simbólico à distância e dê os parabéns ao seu professor, à sua professora, pelo transcorrer do dia 15 de outubro. Beijão para todo mundo e tchau!